Como um homem age quando está prestes a perder a mulher que ama. Ele começa a ficar obcecado com detalhes, com os lugares por onde você passa, com as frases que você publica, com as fotos que você posta. Cada gesto seu vira um código que ele tenta decifrar, porque o homem que está prestes a perder a mulher que ama entra em modo de vigilância. Ele se torna um analista amador do seu comportamento, tentando antecipar se há outro homem, se você ainda sente algo, se ainda há tempo. Mas essa vigilância tem pouco a ver com amor genuíno e muito a ver com controle. Com a tentativa desesperada de retomar um território emocional que ele negligenciou por tanto tempo. E nesse estado, ele muda até o tom da voz. Fica mais gentil, mais afetivo, mais aberto. O homem que antes tinha dificuldade em dizer "sinto sua falta", agora escreve longos parágrafos. O que antes era silêncio, agora vira excesso. Mas o excesso não é prova de maturidade. Muitas vezes, é a expressão mais clara do desespero. O cérebro dele, num estado de rejeição iminente, ativa o circuito da dor. Sim, a rejeição ativa a mesma região cerebral da dor física. Ele está sangrando por dentro, mas não por você, por aquilo que você representa. Amor, validação, segurança, ego. Quando a mulher que ele ama começa a se desconectar, ele sente que perde não só alguém, mas algo de si mesmo. E é aqui que surge a dissonância cognitiva. Ele começa a justificar para si mesmo tudo o que não fez. Começa a reescrever a história de vocês na própria mente, tentando se convencer de que você também teve culpa, de que você exagerou, de que ele não foi tão ruim assim. É a mente em conflito, tentando proteger o orgulho que ainda resta. O homem ferido raramente se responsabiliza de imediato. Ele primeiro tenta sobreviver ao golpe no próprio ego. E só depois, às vezes tarde demais, vem a clareza. Enquanto isso, você sente o efeito da maré voltando. Os testes, as mensagens no meio da noite, a tentativa de te puxar emocionalmente para o mesmo ciclo de antes. Ele ativa gatilhos que ele sabe que funcionavam. A carência, o medo de estar só, as promessas de mudança. Mas você já não é mais a mesma, porque o afastamento, quando é real, também muda a mulher. A dor que te quebrou agora te reconstrói, e você começa a olhar para tudo de fora, como se estivesse observando uma outra vida, uma história que já não cabe mais na sua pele. O mais cruel nisso tudo é que, muitas vezes, o homem só percebe a profundidade do amor que sentia quando sente que não pode mais acessá-lo. Não porque você sumiu, mas porque você se transformou, porque você deixou de responder nos mesmos tons, porque seu silêncio passou a ser mais forte que suas palavras, porque agora ele não consegue mais prever sua reação. A previsibilidade era o conforto dele, e você destruiu isso ao se colocar em primeiro lugar. Mas ele ainda tenta. Ele vai querer falar sobre o passado. Vai te lembrar de momentos bonitos, de como você foi especial. Isso não é só manipulação, é sobrevivência emocional. Ele tenta resgatar o que perdeu apelando para a nostalgia. Mas a nostalgia, por mais bonita que pareça, também pode ser uma armadilha. Porque ela pinta o passado com cores que ele não teve coragem de usar no presente. E agora, ele espera que você volte ao cenário antigo, mesmo sabendo que o palco desabou. Se você não estiver emocionalmente firme, é aqui que o jogo emocional pode te capturar. Você pode confundir esse comportamento com amor verdadeiro. Pode pensar que agora sim ele entendeu, que agora sim ele te quer. Mas preste atenção. Querer alguém no medo é diferente de amar alguém na presença. O medo faz ele agir. O amor faz ele permanecer. O medo faz ele correr atrás. O amor o faria ter ficado quando você chorava sozinha. Você merece mais do que uma reação. Você merece uma decisão. E é nesse ponto que o verdadeiro empoderamento começa. Quando você entende que a resposta dele não é sobre você.
É sobre o que ele sente que perdeu, sobre o impacto que sua ausência causou. Mas a sua evolução não pode ser interrompida pela tentativa dele de te reter. Você não pode voltar a um lugar só porque agora ele percebeu que te amava. Você precisa seguir em frente porque você percebeu que se ama. A mulher que se liberta de ciclos emocionais viciantes descobre uma força que nenhum pedido de desculpa é capaz de apagar. E o homem que age como se só tivesse acordado agora, talvez precise mesmo te perder. Não para te esquecer, mas para finalmente entender o que significa amar alguém de verdade. Ele entra numa fase de barganha emocional. Como um jogador que está prestes a perder a última ficha, ele tenta negociar. Promete coisas que antes zombava. Fala em terapia, em mudança, em recomeço. Joga com palavras como futuro, destino, agente. Mas perceba, tudo isso é tentativa de reverter um processo que já está em andamento dentro de você. Um processo que não é mais reversível com palavras, só com ações. E ações consistentes. Não por uma semana, não por um mês, mas por um tempo que prove que ele, de fato, mudou por si, e não pela ameaça da sua ausência. Nesse ponto, o seu cérebro também está em conflito. Porque há memórias, porque há química, porque ele ativa um tipo de dor em você que já virou familiar. E o cérebro humano é viciado no familiar, mesmo que esse familiar machuque. É o fenômeno do vício emocional. A repetição de um ciclo de dopamina seguido por frustração, depois de novo dopamina, depois vazio e assim por diante. Uma montanha russa onde cada ápice de atenção é seguido por um vale de silêncio. Isso cria, no seu sistema límbico, uma dependência semelhante à de substâncias. Você sente saudade, mas não da pessoa. Sente saudade do alívio momentâneo que ele te causava depois de te causar dor. É por isso que, quando ele volta com intensidade, mesmo que parte de você saiba que já deveria ter ido embora, outra parte considera ficar. Mas essa é a hora em que você precisa entender a diferença entre emoção e clareza. Emoção é o que te prende. Clareza é o que te liberta. Emoção diz, ele mudou. Clareza pergunta, e eu? Mudei? Porque a mulher que passou por dor verdadeira não é mais a mesma. E às vezes, o que ele quer de volta nem existe mais. Aquela versão sua, que aceitava pouco, que relevava tudo, que esperava mudanças de quem não se mexia, essa versão morreu. Foi enterrada junto com cada lágrima ignorada, com cada pedido de atenção negado. Agora, ele sente a ausência de uma mulher que não existe mais. E isso o enlouquece. Ele tenta resgatar essa versão com promessas, com afeto performático, com urgência. Mas você olha com outra lente. A lente da experiência. A lente da mulher que já sabe identificar o jogo, o padrão, o ciclo. E essa lente revela tudo. Revela o timing dele. Revela o desespero. Revela que o homem que age como se te amasse intensamente agora não teve a mesma coragem quando você estava inteira na palma da mão dele. Você começa a perceber como ele se contradiz, como fala em amor, mas age por medo. Como diz que mudou, mas ainda te culpa por ter se afastado. Como promete o mundo, mas não sustenta uma simples conversa vulnerável. E aí você entende, a luta dele não é por você. É contra a ideia de te ver indo embora com a sua autoestima restaurada. A mulher que vai embora com a cabeça erguida, com o coração limpo e a consciência em paz, representa o fim da ilusão dele de que sempre haveria uma próxima chance. Você se torna, naquele momento, o espelho mais cruel que ele já enfrentou, porque você mostra, com sua ausência, tudo o que ele poderia ter sido e não foi. Ele percebe que você era o lar, e que agora ele é só um visitante atrasado. Um homem que chega quando a luz já foi apagada, quando a mesa já está vazia, quando o banquete emocional que você oferecia
já não está mais disponível. Ele bate na porta de uma casa que você deixou para trás. E isso o destrói. Mas não é sua responsabilidade salvá-lo disso. A sua missão agora não é curar o ego ferido dele, mas proteger a mulher que você se tornou. Porque você não é um hospital emocional. Não é uma clínica de reabilitação para homens que só aprendem a amar quando estão à beira de perder. Você não pode salvar alguém de si mesmo. E não é seu papel voltar para apagar a culpa que ele mesmo plantou. Se houver mudança verdadeira, ela se provará com o tempo. Longe do palco. Longe da urgência. Longe da necessidade de convencimento. E se um dia ele retornar com verdade, com consistência, com humildade, talvez, mas agora não. Agora você precisa seguir, porque o verdadeiro poder não está em ser amada, mas em não se abandonar para ser. A mulher que entende isso, que sente isso nas entranhas, se torna inatingível, não por orgulho, mas por lucidez, por ter voltado para si, por ter aprendido que o amor mais importante é o que você cultiva por você mesma, mesmo quando o mundo tenta te fazer esquecer disso. E então, ele tenta o último recurso, provocar, tocar no seu ego, mostrar que está bem, que seguiu em frente, que você perdeu. Ele posta fotos sorrindo, finge leveza, aparece com outra mulher. Não por amor, mas por estratégia. É uma tentativa de desequilibrar sua decisão. O homem que está prestes a perder a mulher que ama e sente que já perdeu, muitas vezes tenta inverter os papéis da dor. Porque se ele conseguir te ver abalada, mesmo que por um segundo, ele sente que ainda tem algum controle emocional sobre você. Mas isso não é superação. Isso é fuga. É reação desesperada de um ego em colapso. Um ego que não suporta a ideia de não ser mais indispensável. Que não aceita que você aprendeu a viver sem ele. Que tenta, de todo jeito, recuperar um tipo de poder que nunca foi amor. Foi influência. Manipulação emocional. E é nesse ponto que você precisa manter a sua consciência intacta. Porque a mulher que cede ao jogo volta a ser peça. Mas a mulher que observa, que assiste à movimentação dele com frieza, com clareza, com dignidade, já deixou de jogar. Ele pode até parecer feliz, mas existe um tipo de silêncio que vive por trás de um sorriso forçado. Um tipo de vazio que nenhuma foto consegue esconder. Porque a verdade é, o homem que ama de verdade e percebe que perdeu a mulher da vida dele, não se exibe, não provoca, não tenta causar ciúmes. Ele mergulha. Ele sente, ele lida. Mas o homem imaturo, esse sim, grita nas redes o que não consegue sustentar no coração. E faz isso torcendo para que você veja, para que você reaja, para que, quem sabe, se comova e volte. Mesmo que ele ainda não saiba como te segurar de verdade. Mas você não volta. Não porque não amou, mas porque agora ama mais a si mesma. Porque agora você compreende algo que muitas mulheres passam a vida sem entender. O verdadeiro amor não se prova no susto da perda, se constrói na presença, no dia a dia, na escolha. E ele não te escolheu quando tinha. Só sentiu o peso da sua ausência quando você já estava longe demais para ser resgatada. A mulher que se liberta desse ciclo passa por um luto, mas é um luto fértil. Um luto que dá origem a uma nova identidade. Ela passa a se ver com outros olhos. Passa a relembrar momentos em que implorou por atenção. E hoje sente quase vergonha de ter aceitado tão pouco. Mas essa vergonha não é fraqueza. É sinal de crescimento. Você olha para trás com compaixão e percebe que aquela mulher que se doou além do limite era apenas alguém que ainda não tinha se encontrado. Agora sim. Agora você se encontra. E nesse encontro, tudo muda. Você percebe que não era difícil demais, nem sensível demais, nem exigente demais. Você apenas estava tentando amar alguém que não sabia ser amado.
tentando plantar onde não havia solo, tentando iluminar alguém que ainda se alimentava da própria escuridão. E ele? Ele vai lembrar de você em silêncio. Vai sentir sua ausência nos detalhes que ninguém mais entrega, no cuidado que nenhuma outra sabe oferecer, na paz que agora se tornou um eco distante. Vai buscar você em outras pessoas, vai procurar seu perfume em outros abraços e vai fracassar. Porque o amor real não é replicável, porque sua energia, sua entrega, seu olhar, tudo isso era único e ele deixou escorrer pelos dedos. Talvez um dia ele entenda. Mas você não precisa esperar por isso. Porque a espera te prende e você nasceu para voar. A mulher que entende o próprio valor não se senta à beira do caminho esperando alguém se decidir. Ela se ergue, ela se escolhe e, no fim, ela atrai não alguém desesperado por não perdê-la, mas alguém maduro o suficiente para nunca deixá-la ir. A essa altura, algo profundo já se desfez dentro dele. Um vazio começa a se alastrar devagar, silencioso, como neblina entrando pelas frestas de uma casa abandonada. Ele sente o silêncio como nunca sentiu antes, porque agora não é só ausência, é ausência com indiferença. O que antes era um jogo de ida e volta se transformou num ponto final. E não há nada mais assustador para um homem emocionalmente despreparado do que uma mulher que não reage mais, porque a falta de reação é a prova definitiva de que o ciclo foi quebrado. E, nesse ponto, ele entende que não se trata mais de te reconquistar, porque já não há mais o que conquistar. O que existia foi enterrado, não com raiva, mas com maturidade. Você deixou de ser dele no exato momento em que passou a ser sua. E essa posse de si mesma é uma das coisas mais sedutoras que existem, mas também é algo que ele não consegue mais alcançar. Ele não pode mais te possuir, só te admirar de longe. E isso, para muitos homens, é um castigo, porque a mulher que aprendeu a se amar se torna inalcançável para quem ainda não se ama. Ele vai continuar pensando em cada detalhe, em cada erro. Vai se torturar com as lembranças, tentando entender em que momento você decidiu que bastava. Mas a verdade é que não foi um único momento. Foi uma sequência lenta, quase imperceptível de pequenas mortes. Cada vez que você precisou pedir atenção, cada vez que você engoliu o choro, cada vez que você fez de tudo para ser vista, e não foi. Essas microdores viraram blocos, tijolos no muro que você construiu entre o amor que sentia por ele e o amor que começou a sentir por você mesma. Enquanto ele revira o passado, você vive o presente com novos olhos. Passa a se cercar de pessoas que te enxergam sem esforço, que te ouvem com interesse, que te tratam com respeito, não como prêmio, mas como padrão. E nesse novo cenário, o que ele representa vai ficando cada vez mais distante. Você começa a entender que o que sentia por ele não era amor no sentido pleno, era mais apego, era expectativa, era carência travestida de paixão, era desejo de ser escolhida, aprovada, confirmada. E agora você não precisa mais disso, porque você se escolheu. Ele talvez ainda tente uma última vez, um último contato, um último só queria saber como você está. Mas você já saberá exatamente o que aquilo significa. Não é cuidado, é estratégia, é ego buscando migalhas de retorno, é orgulho tentando verificar se ainda existe abertura. Mas você não vai dar. Não porque quer puni-lo, mas porque agora entende que quem precisa se salvar é ele e que o seu papel nessa história terminou. E quando ele perceber isso, quando realmente aceitar que não há mais retorno, que você não é mais a mesma, que não há mais brechas, nem sequer nostalgia, então ele vai experimentar algo raro, o luto da mulher que foi dele e escolheu ser dela. E não há nada mais transformador ou doloroso do que isso.
Esse é o ponto em que você transcende. Você não precisa provar mais nada. Não precisa gritar, nem discutir, nem justificar seu afastamento. Sua ausência se tornou a resposta. E sua vida, agora em paz, se tornou o testemunho. Você não venceu ele. Venceu a si mesma. Venceu a dependência. Venceu o ciclo. Venceu o impulso de voltar por carência. E se transformou em algo que nenhuma força externa pode abalar. Uma mulher inteira. E é aqui que tudo se redefine.